Lá no Senado Federal continuam as discussões sobre a composição da CPI da Covid, CPI da pandemia, enfim. Quem tem os detalhes do dia pra gente aqui, um resumão do que tá rolando lá no Senado, é a Natália Pazzi. Após a formalização das indicações de senadores para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, é necessário decidir quem assumirá a presidência e a relatoria. Entre os nomes que disputam a presidência da CPI estão Tasso Gereissati, do PSDB, Eduardo Girão, do Podemos e Marcos Rogério, do DEM. Como relator, cargo mais importante, Eduardo Braga, do MDB, é um dos preferidos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já anunciou que a primeira sessão ocorrerá presencialmente. Uma instalação presencial em razão da eleição do presidente e logo na sequência a definição de um relator. A partir daí, o presidente da CPI, junto com o relator, os demais membros, definirão dentro da regra do funcionamento presencial quais os atos podem ser praticados pela CPI pelo sistema remoto. Marcos Rogério defende um sistema híbrido para a comissão. O modelo presencial é o modelo que deve prevalecer. Obviamente que alguns atos, alguns procedimentos da comissão pode ser feito no modelo remoto. A solução inteligente, de bom conselho, seria um modelo híbrido. Da oposição, o senador Humberto Costa cobrou o início imediato das investigações. É necessário que a CPI comece a trabalhar desde já. Essa é a expectativa da população brasileira. Essa urgência também obedece à necessidade de nós conseguirmos produzir alguns avanços para o enfrentamento à pandemia que está agora no seu momento mais crítico. Ainda não há data para a primeira reunião da CPI da Covid, mas partidos já têm em mãos uma lista de indicações de senadores. O bloco MDB, PP e Republicanos indicará Renan Calheiros, Eduardo Braga e Ciro Nogueira. PSDB, Podemos e PSL serão representados por Tasso Gereissati e Eduardo Girão. Já o PSD terá Omar Aziz e Otto Alencar. DEM, PL e PSC contarão com Jorginho Melo e Marcos Rogério. A oposição se divide em dois blocos: Rede, Cidadania, PDT e PSB, com Randolfo Rodrigues, enquanto Humberto Costa vai representar PT e PROS. Ô Cláudio, em determinado momento do dia eu pensei, olha só o que é a política, hein? Já pensou na presidência Randolfo Rodrigues, na relatoria Renan Calheiros? seria a dupla mais insólita do mundo, né? Mas chega a ser chocante como todo mundo está ignorando um vício de origem nessa CPI, que a gente já tratou aqui, que é a presença de um senador chamado Renan Calheiros, numa CPI, que poderá chegar ao seu filho, que é governador de Alagoas, que foi destinatário de cerca de 8 bilhões de reais em recursos federais para o enfrentamento da Covid. As pessoas aceitam isso com a naturalidade, ninguém questiona, não vejo nem repórter questionando isso. Senador, o senhor está aqui para proteger o seu filho? É claro que sim. O senador não é exatamente conhecido pela disposição do trabalho. Quando ele se dispõe a participar da CPI, o objetivo é apenas o de garantir que o filho dele, ninguém vai mexer no filho dele. Tanto quanto isso explica a presença do senador Jader Barbalho, que insistiu muito para ser ele o titular um dos titulares do MDB nessa comissão, né, na comissão lá da parlamentar de inquérito. Imagina, o Jader Barbalho, pai de Helder Barbalho, governador do Pará, que foi visitado várias vezes pela Polícia Federal. Como é que um camarada desse, mesmo como suplente, ele vai ter influência sobre a direção, sobre as investigações, sobre as decisões da CPI? Como é possível admitir uma coisa como essa? Porque, afinal de contas, se fosse na justiça, o juiz, o desembargador ou o ministro alegaria suspeição, né? Qualquer ligação com uma das partes leva, a lei, inclusive, prevê uma coisa como essa. Agora, o Senado tolerar que senadores cujos filhos são governadores e que, portanto, estão ali na linha de investigação da CPI, né, sobre o destino dos recursos, tolerar a presença desses senadores, eu acho que compromete definitivamente a credibilidade dessa CPI. Agora, é também curioso, isso porque está todo mundo babando pela CPI, né? Sejam aqueles que fazem a cobertura, sejam aqueles, você viu aí o senador do Partido dos Trabalhadores, né? O cara está babando, né? Eu acho que tem que ter CPI, tem que investigar sim, qualquer denúncia de malfeitorias no setor público tem que ser investigada. Agora, tem que ter essa CPI um mínimo de credibilidade, né? E uma credibilidade que fica
muito afetada pela presença de 2 senadores que estão ali claramente para blindar os próprios filhos de investigações.